nós, por isso estamos alegres, Senhor. O Senhor é um Deus que mesmo em tantas falhas, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor vai lá e nos chama, nos acolhe, nos restaura, nos chama para estar mais perto. Pai, nós estamos aqui só por causa disso, porque nós entendemos esse chamado, porque nós queremos estar diante do Senhor, porque nós queremos estar servindo ao Senhor, e nós queremos adorar em gratidão, Pai, adorar em exaltação, em adoração a tudo que o Senhor é e também a tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pela vida da pastora Luciana. Obrigado por essa igreja, por cada família que está aqui. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar, queridos. Santo Espírito do Senhor, Deus, nós concordamos com cada palavra que foi declarada nessa oração. Nós colocamos, Jesus, o nosso espírito alinhado com o seu, nossa alma, Jesus, alinhado, Pai, contigo, com o céu, Jesus. Pai, nós queremos clamar a doce presença do Senhor através dessa canção. Nós sabemos, Jesus, que o Senhor tudo fez, que o Senhor tudo faz, que é o Senhor, Pai, que é o dono de todas as coisas, que tudo é para Ti, que a nossa vida é para Ti, que todo louvor é para Ti, que toda honra é para Ti, que toda glória é para Ti, Jesus, que toda exaltação é para Ti, Jesus. Mas eu não sei, Senhor, as pessoas que estão entrando por essa porta como estão, e o Senhor sabe. Senhor, eu quero nessa noite, no nome de Jesus, clamar em especial. O Senhor tem muitos nomes, Pai, mas eu quero clamar o Jeová Rafá, que um dia me visitou, Senhor. O Jeová Rafá, o Deus que cura, Pai. O Deus que cura, o Deus que tem me visitado todos os dias. É esse Jeová Rafá que eu quero clamar nessa noite, Senhor. O Senhor tem muitos nomes, Pai. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Deus presente, o Deus conosco. O Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus consolo. O Senhor é o Deus misericórdia, o Senhor é o Deus provisão, nossa bandeira. Mas Jeová Rafá, passeia em nosso meio. Jeová Rafá, nós clamamos o Teu nome, Jeová Rafá. Jeová Rafá, nós sabemos, Deus, que o Senhor não despreza os corações que Te louvam, que Te clamam, que Te buscam. Os corações que às vezes estão aflitos, nós queremos clamar nessa noite, Jeová Rafá. Jeová Rafá, nós queremos Te adorar, Jeová Rafá, nós queremos ser visitados por Ti. Nós declaramos, oh, Yahvé, 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 Rafá, Elohim, Shaddai, Sentimos, Senhor, Sua presença. Sentimos
Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá Senhor Jesus, se manifestará. nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Jesus, que onde há um ajuntamento, Deus, nós cremos, Jesus, em tudo aquilo que a Sua palavra fala e mostra, Senhor. E nós sabemos, Jesus, que tudo aquilo que nós clamamos, buscamos, oramos, Pai, que o Senhor Deus está nos ouvindo, que o Senhor Deus é um Deus fiel, que o Senhor Deus é um Deus poderoso, que o Senhor Deus é um Deus conosco. Declaramos: Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rabbá se manifestará. Se manifestará.
Jesus, nós te adoramos, Pai. Te saudamos com uma salva de palmas, Senhor. Santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém. Querido, nós vamos... Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Tenho tudo que preciso, pois Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Sinto seu fluir em minhas mãos, sinto seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor. Com favor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Tu és, Senhor, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Ele é o Alfa, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz. Tudo é para Ele, Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por Oh, Jesus, nós sentimos sua presença. Vamos de novo declarar: sinto o seu fluir.
Sinto seu fluir em minhas mãos. Temos vida, Senhor, declaramos. Sinto seu ar em meus pulmões. És a força, Jesus. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor. Com favor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é princípio e fim. Pai da eternidade, príncipe da paz, tudo é para Ele, Ele é por mim, tudo é para Ele, Ele é por mim. Vamos declarar. Tudo é para Levante suas mãos, declare isso pro Senhor. e Ele é por mim. Tudo é para Ele e Ele é por mim. É para ti, Jesus. Reconhecemos, Pai, o seu poder e a sua majestade. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, Deus, eu quero clamar. Desde o início, Senhor, nós estamos aqui orando, declarando que o Senhor é o nosso Deus, declarando, Pai, quem é o Senhor, porque nós reconhecemos. Mas eu quero agora, Senhor, no nome de Jesus, clamar mais anjos neste lugar, Senhor. Anjos ministradores por este lugar, Jesus. Anjos ministradores por esse altar. Anjos ministradores por essa igreja, Senhor. Anjos ministradores, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que Satanás, ele não quer que vidas saiam daqui curadas e libertas, mas no nome de Jesus, nós sabemos que a vontade do Senhor é curar e a libertar. Nós sabemos porque a sua palavra diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância, Senhor. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no poder da tua palavra, nós cremos, Jesus, no seu poderio, nós cremos, Jesus, na sua majestade, e nós declaramos, Senhor, somente a ti. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele, e Ele é por
nome acima de todo nome. Declaramos, Jesus, que somos teus. Receba, Jesus, o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba a nossa rendição, receba os nossos corações, receba, Senhor, as nossas vidas, nossas casas, nossas famílias. Receba, Jesus, porque é tudo para Ti. Entregamos também dízimos e ofertas na Tua casa, Pai. É tudo para Ti, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém? A igreja fica à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta. Tudo é para Ele, e Ele é por mim. Tudo é para Ele. As crianças, vamos dividir, temos um culto de 2 a 8 anos, as nossas crianças. Vai aonde? Pois é, vai aonde? Aqui, Prof. Ju já está chegando. Vem cá, pastora. Você pode estender sua mão, vamos orar pela vida da nossa pastora, em gratidão e sabendo que aquilo que Deus já ministrou, já fez na vida dela, ela hoje é uma autoridade para falar e para fazer, através do Espírito Santo, na minha e na sua vida também, amém? Então receba tudo aquilo que Deus quer nos ensinar e fazer nessa noite, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Mais uma vez te adoramos, te agradecemos, celebramos o Teu nome, porque o Senhor tem feito grandes coisas, ó Pai. E nós somos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor fez na vida da pastora Luciana, de como o Senhor tem a levantado, não só nessa igreja, Pai, mas nessa cidade, como uma boca do Senhor, como uma voz profética, como uma mulher que tem alinhado, aplanado os caminhos, Senhor. Muito obrigado, e que nessa noite, com toda a experiência que o Senhor permitiu ela passar, momentos de dor, momentos difíceis, mas que o Senhor esteve ali com ela em todo o tempo, que essa força, essa fé, que essa vitória possa nos ensinar, nos encorajar nessa noite, Pai. Cada pessoa que está aqui, que os nossos corações estejam atentos e que o Senhor, Pai, a use de forma poderosa. Abençoamos a vida da Luciana em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nada como um tempo de louvor, de adoração, na presença do nosso Deus. Sentir a presença do Senhor, o tocar do Senhor, o mover do Senhor. Como é bom adorar o nosso Deus. Saber que nós somos um com Ele. Você pode olhar para quem está aí do seu lado e falar: o Espírito Santo, Ele se move em você. O Espírito Santo, Ele está dentro de você. O Espírito Santo, Ele vai trabalhar em você e através de você, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, essa canção que nós estávamos cantando, acredito que a maior parte sabe, mas é uma canção que Deus trouxe ao meu coração depois que eu terminei o tratamento do câncer. Eu estava em casa. Eu acho que hoje vai ser difícil pregar, porque vai passando um filme na cabeça. E eu tinha pensado em não trazer nenhum esboço, e depois resolvi fazer uns slides para vocês irem vendo o processo. E aquilo hoje, enquanto eu fazia os slides, aquilo foi mexendo tanto comigo. Eu falei: Senhor,
é só cicatriz, não dói mais. Porque isso está mexendo tanto comigo. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Porque hoje eu vou mexer com a minha noiva também. E eu creio que há uma unção de cura de Jeová Rafá sobre esse lugar nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você crê nisso? Sabe, queridos, eu criei desde o início, eu acreditei desde o início. O Senhor, Ele entrega na porção daquilo que você acredita, daquilo que você busca. A palavra de Deus diz que a medida do Senhor para nós é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas se você acreditar na recalcada, é a que você vai ter. Se for na sacudida, é a que você vai ter. Mas se for na transbordante, é a que você vai ter também no nome de Jesus. Amém? E essa canção o Senhor, Ele me deu num dia que eu estava... Era um feriado, eu estava lavando louça cedinho, levantei, fiz o café, tomei café e estava ali na cozinha, não era dia de sair para trabalhar. E Deus gosta de falar com a gente quando a gente lava a louça, né, gente? Quem é mulher aqui que Deus já falou quando lavou a louça? E eu estava ali lavando a louça e eu comecei a olhar para o fundo do meu quintal. E naquele momento eu comecei a orar e agradecer o Senhor, porque eu estava viva. Porque eu não estava na estatística de quem tinha morrido com a doença, mas eu estava na estatística de quem tinha vivido, mesmo passando pela doença. E eu estava ali muito feliz, grata ao Senhor, e eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, quando eu vi, eu estava orando de forma cantada e declarando: tenho tudo o que preciso, né? O sinto o seu fluir em minhas mãos. E é por isso que nós cantamos essa canção aqui hoje. Mas eu quero falar do Um Côvado. Esse livro também eu comecei a escrever quando tudo começou. Mas meio que como um diário, não sei se você tem cadernos na sua casa, se você anota, não necessariamente porque ele seria um livro. Mas depois eu fui sentindo que um dia seria o livro e eu continuei escrevendo, e ele ficou 5 anos engavetado no computador. 5 anos. Porque realmente eu nunca tive vontade, né, de publicar um livro ou de ser escritora ou alguma coisa desse tipo. Mas eu não sei quem estava aqui há mais ou menos 1 ano e meio atrás, um ano e meio atrás, o pastor Saulo esteve aqui e teve um momento, eu estava sentada, acho que ali, ele olhou e falou assim: pastora Luciana, eu te vejo publicando livros. E quando ele falou aquilo, me deu um gelo, porque eu falei: de onde que ele sabe que tem um livro no meu computador? É Deus que fala, porque a gente não se conhece, não, até hoje não tem intimidade, mas a gente nem se conhecia naquela época, né? Foi uma das primeiras visitas. E depois até conversei com o pastor Murilo, falei: algum dia você comentou que eu comecei a escrever um livro, porque a família sabia que eu tinha esse livro. E o pastor Murilo muitas vezes me cobrava: cadê? Não vai publicar esse livro? E eu falava: ai, vou, uma hora, e empurrava. Mas naquele dia eu senti um temor do Senhor no meu coração. E eu falei: Deus, é agora, o Senhor quer que eu realmente conclua esse livro? E quando eu peguei aquele livro para enviar para a editora, detalhe, deu um boom lá no meu computador e eu perdi muita coisa. Tudo que estava ali na minha área de trabalho, só ficou o que tinha na rede do escritório. O livro estava na área de trabalho e o livro não se perdeu, mesmo com tudo tendo sido perdido no computador. E eu vi ali uma provisão do Senhor. Então, quando eu mandei para a editora, eu vi que realmente antes não teria sido o tempo de Deus. Porque tinha 2 capítulos que não existiam até aquele momento. Mas, quando eu resolvi mandar para a editora, Deus já estava borbulhando no meu coração o Instituto Semear. E Deus também já estava borbulhando no meu coração uma vontade, né, de alcançar as pessoas que estavam doentes, as pessoas não só doentes fisicamente, mas as pessoas que tivessem depressão, as pessoas que estavam passando por aflições, as pessoas que estavam passando por aqueles sentimentos que eu passei. Então, naquele momento, começou a vir ao meu coração uma vontade de levar isso para os hospitais, para os locais, porque quando eu estava doente, eu amava ouvir testemunho de quem deu certo. Eu não queria saber a história que não deu certo, mas se eu via uma pessoa começando a crescer o cabelo, era nela que eu encostava. Eu falava: escuta, você já acabou o tratamento? Você está bem? Seu cabelo está crescendo? Como é que foi? E eu queria saber, porque aquilo me gerava esperança. E eu falei: Deus, eu acredito que através desse livro
porque é uma história que, graças a Deus, eu estou aqui para contar. Então, vai levar esperança no nome de Jesus, amém? E aí veio um côvado, pode passar, por favor. Os propósitos desse livro, né? Gratidão e honra a Deus, porque Ele me deu uma segunda chance. As pessoas não pensam que vão morrer. Eu não pensava que podia morrer. Pastora, que palavra pesada. Pois é, queridos. Mas hoje a gente dorme e a gente não sabe se a gente vai acordar amanhã. Mas a gente vive e a gente age de uma forma como se a gente fosse totalmente imortal. O nosso espírito é, amém? Mas a verdade é que a qualquer momento o Senhor pode nos chamar. Mas a gente não vive dessa forma. A gente briga com as pessoas, a gente tem problemas com as pessoas, a gente não se resolve, a gente não fala. E um belo dia, quando alguém está no leito de morte, ele fala, eu preciso falar com fulano, eu preciso falar com ciclano. Por quê? Porque a pessoa não aceita morrer se não for em paz. Todo mundo quer morrer em paz, mas quando você passa pelo câncer ou alguma outra doença, ou sei lá, pela depressão, alguma situação muito grave, você não quer morrer em paz, você quer viver em paz. Repete comigo, viver em paz. Então você começa a pensar, eu não quero morrer em paz. Não, eu quero viver em paz. Porque às vezes as pessoas passam uma vida cheia de problema, e aí chega na hora, no leito de morte, amém, ela vai para o céu, ela é perdoada, ela perdoa, mas ela sofreu uma vida inteira e fala para mim, para quê? Para quê? Porque a gente acha que a gente vai ficar vivendo eternamente, então a gente não se resolve. Então, eu sou grata a Deus. Eu falo que o câncer foi o amor de Deus pela minha vida. Pastora, quem quer ter câncer? Ninguém, eu também não quero. Hoje eu virei garota propaganda do câncer. E quem quer isso? Ninguém, eu também não queria. Estava agora como madrinha do Mac Dia Feliz. Quem quer ser padrinho do Mac Dia Feliz? Falar que teve uma história de câncer? Ninguém. Não é algo que ninguém quer. Mas quando Deus te dá uma segunda chance, o significado disso. As pessoas que trabalham com câncer, eles falam que a vida após o câncer, ela não é vida, ela é sobrevida. Quanto tempo de sobrevida você vai ter? Porque é uma vida diferente. Você pode procurar isso na internet. Não é vida, é sobrevida. E como é que nós vamos aproveitar essa sobrevida? Agora eu te pergunto, como é que você tem vivido a sua vida? Então é para glorificar a Deus? É para agradecer a família? Como no dia que nós lançamos ali no sindicato, eu tive a oportunidade de agradecer e o privilégio e a alegria também do meu pai e minha mãe estarem aqui, além do meu esposo, minha filha, meu cunhado, minha cunhada, minhas sobrinhas, mas agradecer a igreja. Ali eu agradeci na vida do pastor Murilo e da pastora Ana, mas hoje eu estou aqui e tenho a oportunidade de agradecer os intercessores, o pessoal do louvor, que sempre a gente esteve ali junto. E eu sei quantas pessoas oraram por mim. Eu recebi, às vezes, oração de pessoas que eram, às vezes, até de outros ministérios. Pessoas que eu nem conhecia, descobriam o meu celular e mandavam oração para mim. E oravam por mim. E eu louvo a Deus por tudo isso. Os amigos, as pessoas que nos amam tanto. Mas também eu vejo que tem um propósito de cura e de libertação. De cura e de libertação. Porque o Senhor, Ele quer nos curar e Ele quer nos libertar. Mas a gente vai se aprisionando e a gente vai entrando em lugares. É a gente que entra, não é Ele que nos coloca. A gente vai entrando em lugares. E eu acredito que dentro de toda essa experiência, né, que o Senhor me permitiu passar, você pode ser o sábio. Um dia eu ouvi uma história que diz assim, que o inteligente, ele aprende com o próprio erro e não erra mais. Amém? Mas o sábio, ele aprende com o erro do outro e ele não precisa nem errar. E eu creio no nome de Jesus, tem muitos sábios aqui esta noite. Amém? Então existe um propósito de cura e de libertação. E a minha oração é que o mesmo Deus, Jeová Rafá, que significa Deus que cura. Repita comigo, Deus que cura. Deus que cura.
que me visitou, que tem me visitado todos os dias, embora muitas vezes Satanás tenta tirar a minha alegria, a minha certeza da minha cura. Eu vou contar um pouco desse testemunho também. Mas o Senhor, a voz do Senhor fala mais alto. A voz do Senhor reafirma a minha cura em todos os momentos. A voz do Senhor, ainda que os médicos esperem 10 anos para declarar uma cura de câncer, eu criei desde o primeiro dia que o Senhor falou comigo. E eu quero declarar no nome de Jesus, você é daqueles que creem no nome de Jesus. Amém? Você pode levantar as suas mãos e falar, eu sou daqueles que creem no nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Pode passar, meninos. O que é o significado do côvado? Às vezes alguém aqui não sabe o que é o significado do côvado e eu quero ler esse versículo, esse texto, 2 versículos, está em Mateus 6, do 25 ao 27, na sua casa você pode conferir. E o título ali na Bíblia está escrito assim, a ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não está escrito avião que cai, tá, queridos? Mas eu vou explicar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, povo que hoje está aqui dentro da Yamiri, que está conosco na transmissão. Não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Porventura, eu te pergunto, você não vale mais do que as aves? Porventura, você não vale mais do que qualquer planta, qualquer árvore, do que qualquer coisa que você conheça? Você é a parte mais preciosa da criação. Deus foi fazendo tudo e preparando tudo. Depois fez o homem. Depois fez a mulher. Olha como que Deus é lindo, preparou tudo. E aí termina falando assim, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E eu te pergunto, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar alguma coisa ao curso da sua vida? O que é o côvado? É uma unidade de medida, uma unidade de medida. Naquela época que a Bíblia foi escrita e que estavam ali os discípulos com Jesus, gente, não existia régua, não existia o metro que você conhece, não existia. Então você vê a Bíblia falando em muitos termos, talentos, tantos talentos, côvados. A Bíblia, ela usa o próprio corpo, às vezes alguma coisa que traz alusão para poder fazer e mostrar a medida. E o que era o côvado? É essa medida, aqui da mão e aqui até o antebraço, em torno de 45 centímetros. Sabe qual é a medida que nós não podemos acrescentar na nossa vida? Nem 45 centímetros. Por que nós vamos ficar ansiosos se nós não podemos acrescentar nem mesmo 45 centímetros ao curso da nossa vida? Mas uma pessoa recebe um diagnóstico e fala, é câncer. E aí naquele momento a pessoa fala, morri, estou morto. Mas é Deus que vai acrescentar todo o nosso tempo, porque foi Ele que deu a vida. E é Ele que determina os nossos dias. É Ele quem fez, é Ele quem faz. E eu coloquei ali o avião que cai, porque isso foi uma experiência que eu tive. Eu tinha feito quimioterapia, e quando eu fazia quimioterapia, então eu estava conversando com uma pessoa que está tratando também, ela falou, você tinha insônia? Porque eu não durmo. Eu falei, eu também não dormia. E eu ficava de 3 a 4 noites sem dormir, quando eu fazia quimioterapia. Eu não dormia, eu ficava deitada na cama, mas eu não dormia. E naqueles dias eu tinha ficado sem dormir, eu levantei ali, saí da cama e vim para a sala de TV e liguei a TV. E quando eu liguei a TV, estava passando o noticiário de que tinha caído aquele avião com os jogadores da Chapecoense, é isso? Chapecoense. Que eles estavam indo para um outro país para jogar, eles estavam super felizes, mostrou vídeo deles quando foram sair no avião. E o avião tinha caído, vocês lembram desse acidente?
Pois é, eu tinha feito quimioterapia na noite anterior a esse acidente. E eu sentada ali, e já estavam procurando os corpos, aquela confusão, e eu falei, meu Deus do céu. E eu falei, meu Deus, essas famílias, eles morreram, meu Deus. Eu ali vendo, naquela época, naqueles dias, começou a surgir uma compaixão muito grande no meu coração. Eu começava a ficar mal de ver até filme de gente que passava mal no filme, eu ficava ruim, eu não podia assistir filme assim, de tanto que eu fiquei sensível. E eu comecei a ficar muito triste ali, pensando nas famílias, e aí, de repente, falou da notícia de que parecia que tinha aparecido um vivo. E ali, o Espírito Santo falou assim para mim, você está vendo como é a vida? Sou eu que determino. Vai ter gente que vai estar saudável, vai entrar num avião e vai morrer. Vai ter gente que vai ter 10 cânceres e não vai morrer. E vai ter gente que vai entrar no avião, o avião vai cair e também não vai morrer. Porque sou eu que determino. O côvado é meu. Amém? Naquele dia, eu falei, Senhor, que coisa forte. E ali ficou um côvado. E ali eu já tive certeza que quando viesse a existir o livro, o nome dele seria Um Côvado. Eu queria passar um vídeo, aquele do Hospital do Câncer, Fernando, por favor, para que você entenda como que uma pessoa que descobre o câncer, como que ela se sente. Mas eu queria que você assistisse esse vídeo pensando na sua vida. Não só na pessoa que descobre o câncer, mas que você enxergue em que área da sua vida que você se sentiu dessa forma, ou que você pode estar se sentindo nesse momento, amém? Dreams when you are in too deep. Sometimes you feel it's only you. Don't give up, don't fall apart. Let the warmth inside your heart make you come back up again. Let the sun lead your way. As long as love fills your heart, you know you'll never fall apart. You know you'll never fall apart. As long as love fills your heart. Amém? Amém? O amor do Senhor, Ele lança fora todo medo. O amor do Senhor lança fora todo medo. Pode passar, meninos. Então, eu queria falar para vocês sobre perguntas e respostas. Aquele momento, eu acho muito forte esse vídeo. A primeira vez que eu vi, eu não parava de chorar lembrando, porque aquele momento que a menina coloca os pés no chão,
e que o chão se abre. Quantas vezes você já se sentiu assim? E você acorda e dorme, dorme e acorda, mas você se sente um tempo meio flutuando na sua vida. Você está patinando, você não sabe aonde você vai, se você vai chegar em algum lugar. E por que isso acontece com a gente? O que acontece no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso coração? Eu queria te falar que, desde que nós nascemos, nós somos acostumados a ter respostas. Para tudo tem que existir uma resposta. A gente chega num lugar, a gente pergunta, a gente é criança, a gente pergunta para o pai, pai, por que isso? Ele falou, minha filha, por causa disso. Mãe, mas por quê? Por causa daquilo, minha filha. A gente vai para a escola e a gente tem as respostas. Por que 2 mais 2 são 4? E a gente vai perguntando e a gente vai tendo resposta. Quando você vai num médico, você quer resposta. Você chega no médico e você fala assim, doutor, tá bom, então eu tenho isso, mas o que eu tenho que fazer? E ele fala, toma esse remédio. E vai dar certo? Ele fala, vai, daqui uns dias você vai melhorar. Vai ficar tudo bem. Tantos dias, mais ou menos, de tratamento, você vai ver, vai melhorando, o organismo vai reagindo. E a gente fala, ai, que bom, então é isso. Isso vai dar certo. Mas tem situações na nossa vida que a gente não tem resposta. Talvez você esteja passando por alguma situação na sua vida que você não está encontrando resposta. E eu passei por esse momento com o câncer, porque você chega para o médico e fala assim, e aí? Ele fala, olha, o protocolo de tratamento é esse, é isso daqui que dá para fazer. Doutor, mas vai dar certo? Eu não sei. Mas e aí? Eu não sei se o organismo vai responder, eu não sei. Mas como que vai ser a cirurgia? Quando eu abrir é que eu vou ver. Então são respostas que não são respostas. São respostas evasivas. E você se sente flutuando. E durante todo o tratamento você se sente flutuando. Vou viver, vou morrer, vou viver, vou morrer. Mas tem muitas áreas da nossa vida e nós temos que entender, eu passei por um problema no físico. E nós somos corpo, alma e espírito, amém? Então, às vezes, você tem também um problema físico, uma limitação, descobriu uma doença, luta contra uma doença, às vezes genética, alguma coisa que vem da sua família, eu não sei. Às vezes, você tem um problema emocional, às vezes ninguém sabe, mas você tem disfunções psicológicas, você tem um alto nível de estresse, aquilo quando você não resolve as coisas, você fica ansioso, a ansiedade já chegou num ponto que está virando depressão. Você não tem ânimo, levanta, dorme, mas é aquele negócio que você não sabe onde você vai chegar. Às vezes você tem síndrome do pânico, medo de pessoas, situações, evita. E às vezes na hora que você está em público, você até consegue disfarçar bem, porque não é um alto grau ainda. Eu já tive pessoas com síndrome do pânico na minha casa. E eu sei como é que é. Às vezes seu problema é espiritual, você tem sofrido opressões. Às vezes tem maldições hereditárias sobre a sua vida. Às vezes você sente opressão, não sabe nem o que é. Ah, esse dia está tão estranho, eu estou tão cansada. E às vezes é uma opressão maligna sobre a sua vida. Mas são situações que às vezes você não tem resposta. Pode passar, meninos. O que nós fazemos? Nós vamos vivendo uma vida automática. E nós, muitas vezes na nossa correria, nessa época tão louca, esse mundo que está tão acelerado, a gente levanta e a gente precisa pagar as contas, e a gente trabalha, e a gente trabalha mais. E queridos, eu não estou falando mal de trabalho, eu sempre trabalhei, e eu acho uma bênção. E eu sempre gostei muito do meu trabalho. Se tem uma coisa, quando eu descobri o câncer, muitas pessoas, será que não é porque você trabalhava muito? Seu trabalho gera estresse? Sempre as pessoas vão tentar encontrar alguma alternativa, mas a verdade é que talvez você esteja vivendo no automático, na sua casa, com a sua família. Talvez você esteja vivendo nesse automático. E no meu caso, esse automático, ele não simplesmente desacelerou. Foi uma freada radical, que foi através do diagnóstico. No meu caso, o câncer. E o que é o câncer? E eu queria começar falando aqui sobre algo, e eu queria que você fosse levando para a sua vida. O câncer nada mais é do que uma célula que ela vai se multiplicando de forma errada.
E todos vocês, em algum momento, teve uma célula que multiplicou de forma errada. Só que o seu controle de qualidade funcionou e fez essa célula ser eliminada do seu corpo. No meu caso, teve uma falha no controle de qualidade. Então, não eliminou e ela continuou se multiplicando, e ali tem uma foto do que é um câncer. Um câncer simplesmente é algo que vai crescendo, vai multiplicando, vai virando como uma pedra dentro do seu corpo, só que ele tem ramificações. Então, ele vai tomando outros órgãos, ele vai tomando corrente sanguínea, ele vai tomando tudo. E muitos, uma hora, chegam à morte. E o que nós fazemos? Eu quero te perguntar, o que você tem feito? Será que você tem meditado em algumas coisas que tem sido perdido o controle de qualidade na sua vida? Quantas coisas que às vezes têm se multiplicado de forma errada na sua vida e podem gerar tumores, talvez não um câncer, não um tumor físico, mas um tumor espiritual, um tumor emocional. E você, quando vê, você está no meio daquilo. Pode passar, meninos. O que nós vamos fazer nesse momento? Queridos, eu quero falar por experiência própria. Se você está diagnosticando alguma coisa na sua vida, a primeira coisa é o diagnóstico. Nós precisamos saber que está acontecendo alguma coisa que não está bem na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, com o nosso filho. Nós precisamos ter um diagnóstico. O médico, a primeira coisa que faz quando você fala que não está bem, ele te pede exames. Por quê? Porque para te medicar ele precisa de um diagnóstico. Então eu tinha um diagnóstico na mão. E hoje, nessa noite, eu sei que o Espírito Santo está se movendo e tem diagnóstico sendo formado aí no seu coração. Você está identificando coisas que têm feito mal para você e que podem estar se multiplicando na sua vida, no seu coração, no seu casamento, na sua família. E isso vai aumentando, e a tendência é querer nos matar. Mas em nome de Jesus você vai sair daqui curada, amém? E aí naquela situação, quando veio o diagnóstico, eu lembro que foi a única vez que eu verdadeiramente chorei. Sabe aquele choro de desespero, de morte, aquele choro que você não controla, aquele choro que você chora horas e que você dorme de exaustão de tanto que você chora? Foi numa madrugada. Na verdade, eu tinha feito a biópsia e não tinha pego o resultado. Faltava 2 dias para pegar o resultado. Eu já não dormi naquela madrugada. E naquela madrugada eu fui para outro quarto orar e eu comecei a orar. E aí eu comecei a falar para o Senhor: Senhor, o Senhor me cura. Senhor, eu tenho uma filha de 5 anos. Se for um câncer, o Senhor me cura. E eu comecei a falar com o Senhor: Senhor, eu tenho um esposo. Senhor, o Senhor tem algum propósito na minha vida, o Senhor me cura. E eu comecei a clamar e a falar com o Senhor. E eu clamava, eu falava já assim: se for um câncer, o Senhor me cura. O Senhor me cura. E eu comecei a falar com o Senhor. E ali tinha um ambiente de opressão, mas de repente eu comecei a sentir uma presença gostosa do Senhor. Uma presença muito forte do Senhor. Então nessa noite eu quero te encorajar a buscar a Deus, orar e falar: Senhor, me cura. Você pode repetir comigo? Senhor, me cura. Senhor, me cura. E naquela noite eu falava: Senhor, me enxerga aqui nesse lugar, me enxerga nesse lugar. E quando eu comecei a sentir aquela presença do Senhor, eu estava com a minha Bíblia. E eu falei: Deus, eu vou jogar minha Bíblia na parede. Eu falei: do jeito que ela cair no chão, eu vou ler um pedaço que tiver do lado tal. Falei ali com o Senhor. Não estou falando que você tem que jogar a Bíblia na parede. Às vezes Deus vai te dar outra estratégia. Para mim, naquele momento foi o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Eu não queria simplesmente abrir. Eu não queria abrir meio na metade para cair em tal livro. Eu não queria ter controle de nada. Eu vi que eu não tinha controle de nada. Porque naquele momento, tudo aquilo que eu era acostumada a fazer, ia ter o controle, ia resolver, e era do meu jeito, eu fazia, eu estava sem controle de nada. Então eu joguei a Bíblia na parede. Quando ela caiu nesse texto de 1 Samuel. Eu acredito que vocês conhecem, é 1 Samuel 1,17, está sem o 1 ali. Mas caiu bem no início ali do texto de 1 Samuel, quando
Ana estava desesperada para ter um filho, e ela vai para o templo, você conhece a história, e ela começa a orar, era bem aquele trechinho, e ali o sacerdote teve ela como uma mulher, inclusive embriagada, de tão desesperada, e era desse jeito que eu estava naquela noite, desesperada. E ali, no final da história, quando ela fala, eu não sou embriagada, eu estou desesperada, é uma tormenta de alma, e eu estou aqui fazendo um pedido para o Senhor. E a última frase do texto que eu falei para Deus, combinei com Deus que eu ia ler, estava escrita assim: então lhe respondeu Eli, que era o sacerdote, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Você pode dar um glória a Deus? Queridos, eu recebi uma palavra naquela noite. Eu recebi uma palavra. E aquela palavra falava assim: vai em paz que você vai viver. Vai em paz que você vai viver. Mas sabe o que acontece com a gente? Você está no culto, às vezes, direto. Você ouve um louvor, o louvor está falando com você. Você entra no carro, ou alguém te manda um recado, e você acha que é tudo natural. Mas não, tudo começou no mundo espiritual. E você recebe uma palavra, mas você não acredita, e você não anda sobre a palavra. Então você fica morrendo todo dia. Você fica flutuando nos problemas, igual aquela menina. Naquele dia eu falei: Senhor, eu vou viver. Senhor, eu vou viver. Eu falei: meu Deus, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Eu não vou morrer. Mesmo que seja câncer, eu vou viver. E naquele dia, a gente já foi, eu fui para o médico, e o meu marido me acompanhou em tudo. E tudo foi acontecendo muito rápido, a gente não pôde já voltar para casa. Nós já fomos para Barretos para pegar uma opinião. Chegou lá, o médico não deixou voltar. A minha mesa cheia de coisa, de serviço, não podia voltar. O meu marido ficou, não podia voltar, né? E o pessoal cobrindo a gente no trabalho, empresa compreendendo e sendo parceira também, entendendo o momento. Quantas pessoas, quantos anjos Deus foi levantando para nos ajudar naquele momento. E a gente ora e fala: Senhor, envia anjos aqui. Aí Ele envia e a gente não vê. E nós tivemos muitos anjos. O médico que nos recebeu lá em Barretos, ele falou: vocês não vão embora. Vai no shopping, compra uma roupa, vocês vão ficar. Como que nós vamos ficar? Ele falou: o câncer que você está tendo. Ele olhou para mim e falou assim: filha, é câncer, você não está entendendo? Acho que não caiu a ficha ainda. E eu falei assim para ele: doutor, eu sei que é câncer, mas eu vou viver, eu não vou morrer. Eu falei para ele: porque eu sei que o Senhor vai me curar, seja através da sua mão ou até sem a tua mão. Ainda falei isso para o médico, depois pensei: meu Deus, pode ter parecido soberbo, mas não era, é porque eu estava acreditando muito na palavra que eu recebi. E a partir dali, aquele médico também foi uma bênção na nossa vida, e ele já marcou minha cirurgia, e eu tive que ficar em Barretos. Então, eu queria te convidar, eu queria que os meninos aí atrás, o Caleb, apagassem um pouco as luzes. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça agora. E eu queria que no nome de Jesus, que você fosse orando aí no seu lugar, entendendo que o Senhor nos ouve. Pai, no nome de Jesus, o mesmo Deus que me visitou naquela noite, eu quero clamar aqui, Senhor. Jeová Rafa, há pessoas aqui que também estão buscando por algum tipo de cura, Senhor. Seja cura física, seja cura espiritual, seja cura emocional. Eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Há problemas aqui, Senhor, em casamentos, em filhos, em trabalho, em relacionamentos de amizade, de irmãos. Há relacionamentos, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Jeová Rafa, o mesmo Deus que me visitou naquela noite, nós clamamos, Pai. Visita cada um aqui, Senhor. Visita cada um dos meus irmãos, Senhor. Visita, Pai, no nome de Jesus, visita a enfermidade. Visita o problema, Senhor. Visita, Senhor, visita a angústia, visita o desespero. Visita, Senhor, assim como o Senhor também visitou Ana em 1 Samuel e concedeu a petição dela, Senhor. Nós estamos aqui, o Senhor conhece os corações que estão pedindo e que estão crendo. O Senhor conhece os corações que estão pedindo e estão crendo, Senhor. Mas, Pai, em nome de Jesus também aumenta a fé daqueles que não estão acreditando. Pai, no nome de Jesus eu quero declarar caído por terra todo espírito de incredulidade. Porque o Senhor sabe, Deus, que nós estamos aqui para declarar a sua verdade. O como o Senhor é verdadeiro, fiel, poderoso.
Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode abrir, meninos. No nome de Jesus, nós declaramos, Senhor. Pode dar continuidade, meninos, na apresentação. Declaramos no nome de Jesus. Pode deixar a luz apagada? Declaramos no nome de Jesus, Pai, que dependemos do Senhor. Pode deixar o tempo todo na apresentação, por favor. Mas depois que nós oramos, existe uma parte que Deus faz. A providência vem de Deus, amém? Mas a posição vem de nós. Você pode bater no seu peito e falar: a posição vem de mim. A posição vem de mim. A posição vem de mim. Isso o Senhor não vai fazer. Ele não vai se posicionar por você. Ele não vai se posicionar no caminho da cura. Ele não vai se posicionar no caminho da bênção. Ele não vai se posicionar no caminho de quem acredita. Se você quiser duvidar, você pode duvidar. Mas se você quiser crer, você pode crer. Porque existe uma coisa na Bíblia maravilhosa, que se chama livre-arbítrio. Se você quiser duvidar, você pode duvidar, mas se você quiser crer. Agora, quando você fica doente, você levanta da sua casa até doente e fala: meu Deus, o negócio está feio, o que eu vou fazer? Você liga num médico, você pergunta qual que é o médico. A gente faz isso. Eu lembro que eu estava em Cuiabá, e aí começaram a me ligar. Ah, você está em Cuiabá? Não, eu perguntei um médico que era bom em Cuiabá. Eu falei com a doutora Simone, que já teve câncer. Quem mora aqui há muitos anos sabe quem é a doutora Simone. Eu liguei para ela. Ela falou: vai na clínica tal, fala com o médico tal. E eu fui atrás dele, porque eu fui atrás de orientação. Aonde que eu vou agora? Mas sabe o que nós fazemos? Nós oramos. E nós ficamos no nosso lugar. E o Senhor está falando hoje com você: saia desse lugar. Saia desse lugar. Saia desse lugar. Saia desse lugar de passividade. Saia desse lugar. E vá para o lugar da cura. Vá para o hospital do Senhor. Vá para o lugar onde você pode falar com o médico dos médicos. Vá para o lugar onde o médico dos médicos vai fazer uma cirurgia. Vá para a sala de cirurgia. Vá para o lugar onde você vai ser curado, no nome de Jesus. E sabe, queridos, quando eu recebi aquela palavra, eu tinha certeza que eu ia ser curada instantaneamente. É o que eu queria e é o que todo mundo quer. Eu falava: os médicos vão me abrir, não vai ter nada lá dentro. E aí o centro cirúrgico inteiro vai se converter. E eu ficava fazendo isso na minha cabeça. Mas um dia, eu estava no Hospital do Câncer. E a gente passava o dia inteiro lá, porque eles começaram a revirar todo o meu corpo. Começaram a revirar milímetro por milímetro para ver se eu tinha metástase. E quando eu estava lá no Hospital do Câncer, a gente ficava lendo a Bíblia, horas ali, sentado lendo a Bíblia. Lucas levava a dele, eu levava a minha, e a gente lendo. E eu estava lendo o livro de Daniel, que eu amo muito esse livro. Eu amo muito a vida de Daniel. Porque ele era um jovem lindo, ele era um jovem inteligente, ele era um jovem de Deus, ele era um jovem que não se curvou. Ao mesmo tempo que ele era de Deus, ele era intercessor, ele era fiel. Ele nunca caiu. Então eu amo esse livro, por mais que seja curtinho, e eu resolvi ler esse livro. E na hora que eu estava lendo aquela passagem, em que os amigos de Daniel estavam lá diante do rei, e o rei afrontando eles, e o rei falou: olha, se vocês não fizerem o que eu estou mandando, vocês vão para a fornalha de fogo ardente, vocês vão morrer na fornalha. E naquela passagem que eu já conhecia tanto, de repente eu li e estava escrito assim, eles falando: saiba tu, ó rei, se o meu Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos para a fornalha e nós vamos adorar a Deus do mesmo jeito. E na hora que eu li aquele ser, por isso que eu sei que é a preposição do ser, desde aquela época ficou na cabeça. Uma preposição de condição, ser. E na hora aquele negócio saltou assim da Bíblia na minha mente, na minha frente, no meu olho,
E ali o Espírito Santo começou a falar comigo e falou assim: se eu quiser tirar o câncer instantaneamente, eu tiro. Mas se eu não quiser, você vai passar todo o processo. E aí, como vai ser? Vai ter processo. Você vai passar por tudo. E ali eu comecei a querer chorar. Eu falei: não, Deus, não, não. E eu comecei a pensar. E que você começa a falar com Deus, porque o hospital do câncer inteiro vai se converter. E você começa a fazer. Na hora que verem que eu fui curada instantaneamente. Mas sabe de uma coisa? Eu não precisava de uma cura instantânea. Sabe o que uma cura instantânea ia fazer comigo? Eu ia ficar soberba. Eu ia achar que eu era mais crente do que os outros. Com mais relacionamento com Deus do que os outros. Era isso que ia acontecer comigo. Eu queria uma cura física instantânea, mas Deus queria me curar corpo, alma e espírito. E a alma, Deus só cura com processo. A alma, Deus só cura com processo. E aquele processo de 1 ano tratando câncer, Ele me humilhou. As mulheres estão aqui, ninguém gosta nem de sair com o cabelo desarrumado. Eu não tinha cabelo. Eu não tinha cabelo, eu não tinha pelo no corpo, eu não tinha sobrancelha. Eu não aguentava usar sapato de salto. Você não tem ânimo para se arrumar. Eu colocava um gorro na cabeça. Uma pessoa que era acostumada a andar sempre arrumada, no trabalho arrumada, o dia inteiro, maquiada. Resolvendo as coisas sozinha, não só pela minha personalidade, de ser uma pessoa ativa, mas também pela profissão que eu tinha. Eu era acostumada a estar na frente, a resolver os problemas. Eu fui acostumada assim. Isso não tirava a minha feminilidade. Mas eu fui treinada nesse ambiente. Então eu vim morar em Nova Mutum e meu esposo falou: Luciana, eu trabalho em frigorífico, eu não posso te acompanhar. Mas eu te abençoo. Só tinha lá em Diamantino vara do trabalho, não existia aqui, só tinha INSS em Diamantino. Ele falou: pega o carro e vai. Eu sei que você dá conta de dirigir, vai, pode ir, eu te abençoo. Ele sempre me abençoou e sempre me enviou. E eu fui. E eu ia. Mas ali, agora eu precisava ser carregada. Acabava uma sessão de quimioterapia, e eu que era acostumada a pegar o carro e sair fazendo audiência em qualquer lugar do estado sozinha, agora eu tinha que ser carregada pelo meu esposo. Para ele me ajudar a me colocar no carro, para ele me ajudar a ir para casa, para ele me ajudar. E era assim. E ainda agradeço a Deus, porque de tudo que podia acontecer, não foram tantas coisas graves. Mas, queridos, buscar tratamento. Se você não busca, você não vai ter vida. Se você ficar no lugar que você está, você pode morrer. Mas se você buscar, você pode ter vida. Amém? Pode passar, por favor. Eu quero falar da cirurgia. É claro que o livro tem muitos capítulos, mas o Senhor me mostrou nesse domingo, no meu tempo de oração, que era sobre esse capítulo que era para eu falar nessa noite. Esse livro não é um livro de morte, não é um livro de tristeza, mas é um livro para trazer esperança e para mostrar que Deus faz. Então eu quero falar da minha experiência e o Senhor vai trazer experiência para você nessa noite, amém? A cirurgia, ela estava acontecendo no físico, mas a sua talvez é na alma ou no espírito. E sabe, queridos, a primeira coisa quando você vai fazer uma cirurgia, uma pessoa vem, uma enfermeira ou um auxiliar de enfermagem te entrega um avental horroroso e fala assim para você: tira tudo, tudo, e coloca esse avental e deita naquela maca. Então, você, se alguém aqui já fez cirurgia, sabe o que eu estou falando. Se você não fez, você acredita em mim. Você começa com uma exposição extrema. Você precisa se expor, você precisa acabar com toda a sua vergonha. Você não pode ter vergonha, senão você não vai ser curado. Você precisa ter uma exposição. Aquele avental te expõe a sua nudez. E às vezes, na cirurgia espiritual que o Senhor está fazendo nessa noite, você vai precisar se expor emocionalmente, espiritualmente. E é gostoso? Não. Não. Eu fui para aquela maca me sentindo péssima.
Mas aí você fica totalmente entregue. A partir do momento que você entra naquela maca, você não caminha mais com as próprias pernas. Aí eles vão te conduzir. E eu lembro que, antes de entrar no bloco cirúrgico, vindo assim, meu esposo parou do meu lado até onde podia ir, orou ali comigo. Eu sentindo uma paz muito grande. E fui para aquele corredor, onde já ia para a sala de cirurgia. E naquele corredor, eu ia vendo as luzes passando assim, eu olhando para o teto, eu fechei os meus olhos e pensei, Senhor, eu posso não acordar, eu estou indo para uma cirurgia, eu vou tomar uma anestesia, como será? O Senhor falou que eu vou ser curada, mas eu não sei, eu posso ir e não voltar. E naquele momento me veio essa sensação que poderia acontecer. E ali com os olhos fechados, eu tive uma visão. E era como se eu estivesse assim, encontrando Jesus, eu não via o rosto dele, mas eu sabia que era ele. E ele falava assim para mim, Luciana, eu te coloquei em tantos lugares. Ele não estava bravo, mas ele estava me falando, Luciana, eu te coloquei em tantos lugares. Eu fiquei feliz, porque eu falei, nossa, se eu morrer eu vou para o céu, eu estou vendo Jesus. Mas ele falava assim, e você não fez tudo que era para você fazer. Eu te coloquei em tantos lugares, eu te dei tantos acessos. E ali foi coisa de segundos, assim, já cheguei na sala de cirurgia, eles já começaram a me preparar, passou aquilo, e eu falei, vocês vão me anestesiar agora? Vamos, conta até 5, eu não contei nem até 3, eu já estava dormindo. Então você fica numa situação de total rendição, repete comigo, total rendição, total entrega. E um ambiente de cirurgia é aquele ali da foto. A pessoa não sabe nada do que está acontecendo, mas o médico está trabalhando. Os auxiliares, os enfermeiros estão trabalhando. E no ambiente de uma cirurgia espiritual, a gente é acostumado a ver, às vezes, esses centros que fazem cirurgias espirituais, queridos. Deus é o médico dos médicos, amém? E Ele pode promover, sim, uma cirurgia espiritual, mas Ele, o médico dos médicos, e com o auxílio dos anjos que já estão aqui nesse lugar, amém? E ali, o que acontece é que Ele precisa nos abrir, e Deus precisa abrir, usar um bisturi espiritual e abrir o seu coração, abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, abrir, porque eu fui aberta, escancarada, abriram a minha mama. Porque não tem como tirar um tumor por osmose, não tem como tirar um tumor por teletransplante. Ah, vamos teletransportar daí. Transplante não, transportar. Não, teve que abrir, teve que ter a incisão para tirar aquele tumor de lá de dentro. E eu te pergunto, o que tem que sair de dentro de você? Qual é o tumor que tem que sair de dentro de você? O que vem se multiplicando de forma errada? O que tem que sair de dentro de você? Naquele dia eles tiraram, removeram todo o tumor. Depois disso eles fecharam. E ali foi gerada uma cicatriz. Uma cicatriz porque Deus não quer que a gente tenha amnésia de onde Ele nos tirou. Até Jesus, quando ressuscitou, Ele mostrou as cicatrizes dele. Deus não quer que a gente tenha amnésia, Ele quer muito bem que a gente saiba de onde Ele nos tirou, para a gente não ter dúvida de onde nós precisamos ir e onde Ele quer que você chegue. Tem propósito para a sua vida. Você acha que você entrou por aquela porta só porque alguém te convidou? Não. Tudo está dentro do plano do Senhor. Amém? E sabe, queridos, no local dessa cirurgia se torna uma cicatriz e ela é para a glória de Deus. Essa cirurgia é para a glória de Deus, essa cicatriz é para a glória de Deus, essa cura é para a glória de Deus, não é para a gente ter vergonha. Pode passar, meninos. Estou quase terminando, eu queria falar desse momento. O pós-cirurgia. Logo depois que acontece a cirurgia, é colocado em nós. Eu não sabia de nada disso, eu acordei, eu estava com um dreno. O dreno é aquilo ali. Alguém aqui já colocou um dreno? Poucas pessoas. Gente, o dreno é horrível. Porque você acha que você vai sair da cirurgia e você está livre. Não. Eles te enfiam um cano, e aquele cano fica pendurado, aquele negócio. Aquele negócio está preso na tua carne.
E aí você tem que andar com uma sacolinha ou com uma bolsinha, com aquele dreno dentro. E você fica com aquilo de uma semana a 15 dias. Eu não estou falando isso para você ficar com dó de mim, não. Eu estou falando isso porque Deus quer colocar um dreno espiritual na tua vida hoje. E você precisa entender isso. Porque você fica dias com aquele negócio. Eu falei, doutor, tem que ficar com esse negócio? Ele falou, tem. Porque aí vão sair os últimos fluidos. Aí vai sair pus. Aí vai sair tudo aquilo que não pode ficar aí dentro para não te dar uma infecção. Você passou por uma cirurgia e continua saindo coisas de dentro de você. E isso daí não presta, isso não pode ficar aí dentro. Gente, aquilo era feio, aquilo era fedido, aquilo não era bom. Aquilo começava a encher, tinha que limpar. Era horrível. Mas você precisa ficar com o dreno. Porque senão você corre o risco de uma infecção. E depois de passar por uma cirurgia e poder viver, você quer morrer? Ninguém quer morrer. Nós queremos viver. Amém? E isso é o dreno. A conclusão, o dreno cirúrgico faz isso, mas o dreno de Deus é a conclusão da limpeza. É a cura e a libertação que nós precisamos para o nosso corpo, para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém? Pode passar, meninos. Queria que a equipe de louvor tivesse vindo para cá, por favor. Nosso relacionamento com Deus. Eu vou passar só uns 10 minutinhos, tá, pastor Murilo? O nosso relacionamento com Deus, queridos, ele é como essa cruz. Existe um relacionamento que é na vertical, onde nós nos relacionamos com o Senhor, amém? E nós estamos olhando para o alto, e nós estamos orando, e nós estamos buscando, e nós estamos clamando, e nós estamos desesperados, pedindo, falando com o Senhor, ora adorando, ora entregando, ora clamando, ora agradecendo. Isso é o relacionamento com o nosso Pai. E nesse relacionamento ele precisa estar alinhado. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. E o que Deus veio trazendo ao meu coração e que eu fui aprendendo, que tinha algumas coisas que estavam fora do lugar. Mas ali você vai aprendendo a adorar a Deus, amar as pessoas e apenas gostar das coisas. Mas ele também traz um relacionamento que é na horizontal. Esse relacionamento na horizontal é o relacionamento que nós temos com o nosso próximo. É o relacionamento que nós temos em família. É o relacionamento que nós temos na igreja. É o relacionamento que nós temos com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa, com os filhos. É o relacionamento que nós temos com o vizinho. É o relacionamento que nós temos por aqueles que nós oramos, que às vezes nós nem conhecemos, porque o nosso próximo às vezes não é só quem está do nosso lado, é o nosso próximo, é o nosso irmão. É alguém que está precisando da nossa ajuda. Mas antes de explicar esse relacionamento, eu queria te fazer um convite nessa noite. Queria que você ficasse de pé, por favor. Queria que você fechasse seus olhos um momento. Nós vamos orar. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor passeia em nosso meio, Pai. Nós podemos te sentir. Sabemos que seus anjos estão aqui, Senhor. Pai, é apenas uma parte, um breve testemunho, um pedaço daquilo que o Senhor fez, que o Senhor faz. Mas meus irmãos também estão aqui, Senhor. E nós queremos declarar que nós temos tudo o que nós precisamos, porque nós temos o Senhor Jesus, que é o nosso abrigo, o nosso socorro. Vamos declarar isso? Oh, Senhor Jesus, temos tudo o que precisamos, Pai. E Ele é por nós, Senhor. Ele é por mim. Tudo é para Ele. E Ele é por mim. Senhor Jesus, nós declaramos que confiamos em Ti, Senhor. O Senhor é o Jeová Rafá, que passeia neste lugar. Sabe, queridos,
Lembra quando eu falei que nós precisamos de tomar uma posição e ir para o lugar da nossa cura? Eu quero te propor algo nessa noite. Eu queria que você profeticamente saísse do seu lugar e começasse a andar pela igreja. Se você quiser, você não é obrigado, mas saísse do seu lugar e começasse a andar para procurar o lugar da sua cura. Se você está doente, você procura o melhor médico para você ir. Então você começa a andar no seu lugar e você vai falando com o Senhor aí, falando: Senhor, me mostra onde eu devo parar, aonde o Senhor vai me cirurgiar, aonde o Senhor vai me tratar, aonde o Senhor vai abrir as minhas feridas. Pai, no nome de Jesus, eu quero participar desse ato profético, Senhor. Eu quero sair desse lugar onde tumores estão crescendo. Eu quero sair desse lugar, Senhor, em que tumores estão crescendo. E existe uma vergonha dentro de mim, uma vontade de não colocar esse avental, porque é humilhação. Porque nós somos humilhados quando colocamos esse avental, quando mostramos a nossa nudez. Mas, Pai, nós declaramos nessa noite que nós cremos que todo espírito de incredulidade já caiu por terra. Nós declaramos no nome de Jesus nessa noite, Senhor, que nós saímos do lugar de passividade, que nós estamos saindo desse lugar, Pai, aonde nós estamos morrendo. Nós queremos sair do lugar onde nós estamos morrendo, Pai. Nós queremos sair desse lugar, Senhor, em que nós estamos morrendo. Nós queremos sair, Senhor, deste lugar em que não há vida, em que há tumores, Pai. Nós queremos sair deste lugar, Pai. Nós queremos sair deste lugar, Pai, no nome de Jesus. Então nós, Pai, caminhamos em direção, Pai, ao médico dos médicos. Caminhamos em direção, Senhor, àquele que pode nos cirurgiar. Pai, nós nos entregamos agora nas Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus. Você que está andando, que está saindo do seu lugar, para em algum lugar que você sentiu, qualquer lugar da igreja, seja em pé, seja sentado, seja ajoelhado. Esse é o lugar da sua cirurgia. Para no lugar onde você quiser parar. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que Seu Espírito Santo é aquele Deus, Pai. O Seu Espírito Santo, Senhor, é aquele, Pai, no nome de Jesus, que vem, Pai, como um bálsamo. O Senhor é aquele que anestesia tudo, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar. Espírito Santo, anestesia as nossas emoções agora. Anestesia o nosso corpo agora. Anestesia o nosso espírito agora, Pai, para que o Senhor possa trabalhar, Senhor. E vá mexendo, Pai, no nosso interior. Vai mexendo agora, Espírito Santo. Vai mexendo, Senhor. Vai mexendo, Senhor. Vai passando o seu bisturi, Senhor. Vai cortando, Senhor. Vai diagnosticando todas as ramificações desses tumores. Vai, Pai, em nome de Jesus, onde nós não enxergamos, onde nós não vemos, passa o seu traçador espiritual. Passa, Senhor, o seu traçador espiritual. Queridos, pode ficar aí no seu lugar. Eu me recordo que quando eu fui para a cirurgia, eles injetaram em mim um traçador, porque aquele traçador, ele enxergava algo que as mãos humanas não podiam enxergar. E ele trazia, ele mostrava todas as ramificações do tumor. E nessa noite o Senhor está passando um traçador espiritual no nome de Jesus. Um traçador que está indo naqueles locais mais profundos que nós não conseguimos enxergar. Pai, no nome de Jesus, vai passando esse traçador, Deus. Nós não enxergamos, mas o Senhor enxerga. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não vemos, mas o Senhor vê. Pai, sonda os nossos corações. A sua palavra diz que o Senhor sonda os nossos corações, que o Senhor vê se há em nós algum caminho mau, e o Senhor nos mostra, Senhor. No nome de Jesus, Pai, vai removendo, Senhor. Remove tudo aquilo que não é seu. Remove tudo aquilo que pode nos gerar morte, Pai, no nome de Jesus, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que estão sendo removidos, Pai, no nome de Jesus. Estão sendo removidas nessa noite enfermidades.
físicas, enfermidades emocionais, enfermidades espirituais. Pessoas que já não dormiam bem vão dormir. Pessoas que têm sido atormentadas, elas deixarão de ser. Pessoas que têm sido opressas, pessoas que têm vivido no medo, pessoas que têm vivido angustiadas, pessoas que se levantam, o Senhor me mostra agora, e que não querem sair da sua cama. Pessoas que se levantam, acordam, mas elas ficam ali, não querendo viver aquele dia, com medo de viver aquele dia. Pai, no nome de Jesus, estão sendo removidas agora todas essas cadeias. Pai, no nome de Jesus, toda a cadeia do medo, toda a cadeia do estresse, toda a cadeia da ansiedade, toda a cadeia da depressão. Pai, em nome de Jesus, síndrome do pânico. Pai, no nome de Jesus, enfermidades físicas. Nós queremos declarar, no nome de Jesus, Jeová Rafa, opera. Jeová Rafa, tira, extrai, em nome de Jesus, tudo aquilo que pode nos gerar morte, nós declaramos, no nome de Jesus, nós não queremos. Tira, Senhor, tira, Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos, Deus, que o Senhor está extraindo tudo isso, mas, Pai, no nome de Jesus agora, vai concluindo essa cirurgia, Senhor. Vai, Pai, no nome de Jesus, tirando, Pai, e vai concluindo essa cirurgia, Senhor. Vai, no nome de Jesus, nos suturando, Jesus, vai nos fechando, Senhor. Pai, no nome de Jesus, vai fechando todas essas feridas agora. No nome de Jesus, vai fechando, Senhor. Feche, Senhor, vai fechando, Pai, em nome de Jesus, todas essas feridas. Vai, Pai, em nome de Jesus. Vai fechando, Senhor, para que amanhã tudo isso possa ser somente cicatriz. E que nós possamos mostrar as nossas cicatrizes, porque elas não doem mais. Nós possamos mostrar, Senhor, as nossas cicatrizes no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, queridos. Nesse momento, no nome de Jesus, eu não vou declarar aqui a sua cura completa no nome de Jesus, porque o Senhor agora está colocando no nome de Jesus um dreno espiritual em você, e você vai para sua casa com esse dreno. Ele vai continuar vazando, queridos. Você vai lembrando de coisas e você vai depositando nesse dreno. Você vai orando e você vai ver que tem coisas ruins saindo de você. Tem coisas que você não gosta saindo de você. Tem coisas que você sente vergonha saindo de você. Tem sentimentos horríveis saindo de você. Tem inveja saindo de você. Tem medo saindo de você. Tem raiva saindo de você. Tem vontade de vingança saindo de você. Tudo isso vai continuar saindo de você, porque esse dreno espiritual foi colocado em você agora. Pastora, eu não estou vendo nada. Eu não vi a minha cura, eu acreditei nela e faz 5 anos que eu ando sobre essa palavra. E sabe o que está acontecendo? Eu estou vendo porque eu acreditei. Deus não me mostrou, Ele me fez andar para ver. Nós precisamos crer para ver. A ordem do Senhor é: creia e verá a glória de Deus. Creia e verá a glória de Deus. Então existe um dreno. Tem pessoas que vão ter visões desse dreno. O Senhor está ministrando aqui ao meu coração agora. Tem pessoas que terão visão desse dreno. Terão visões dos anjos ministrando. Os anjos ministradores vão para casa com vocês. Esses anjos ministradores, eles continuarão ministrando nas madrugadas. Eles vão estar do lado da sua cama. Eles vão te ministrar de madrugada. Você vai acordar e você vai lembrar dessa ministração. E você vai ver coisas saindo de você. Você vai ver coisas saindo de você. Você vai ver coisas saindo do seu coração. Você vai ver relacionamentos sendo refeitos, restaurados. Sabe por quê? Porque o tumor vai ter saído de você. Os tumores terão saído todos de você, com todo o pus, com tudo aquilo que está tentando te levar à morte. Mas o Senhor determinou esse dia para você ter vida, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai,
Pai, nós sabemos que tudo isso está acontecendo no campo do Espírito. E nós podemos sentir, Senhor, no nosso corpo, Pai, a movimentação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar esses momentos ao Senhor. Entregar ao Senhor, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai. Os próximos dias e tudo que o Senhor vai ministrar ao nosso coração ainda. No nome de Jesus. Crendo e andando sobre uma palavra de cura. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Querido, tô aleluiado aqui. Presta atenção. Não, vocês que vieram aqui na frente. Eu acredito que Deus permitiu a pastora passar por tudo isso. E depositou sobre ela uma unção de cura. E eu sei que muitos de vocês, independente se é físico, se é emocional ou se é espiritual, vocês entenderam esse recado. E eu acho muito forte tudo aquilo que foi liberado aqui. E eu sei que ela foi assim, muito tranquila, mas eu tô incomodado. Você saiu do seu lugar, você que sabe, você parou em algum lugar, mas eu queria te convidar para você vir aqui. Se você precisar ir embora, querido, você pode ir, você está liberado em nome de Jesus, ok? Mas eu preciso fazer isso porque eu quero ser obediente a algo que eu tenho sentido. Então eu queria muito que você que entende que essa palavra tocou no seu coração, eu quero que você venha aqui e eu quero que a Luciana, ela vai lá embaixo, ela vai colocar a mão na sua cabeça e ela vai liberar aquilo que ela tem, a autoridade que ela passou, em nome de Jesus. E eu queria que a liderança me ajudasse. Meninos, troca de música, por favor. Deus sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. A liderança está aí. Vem aqui, queridos. Junta mais aqui, por favor. Pastora, nós vamos assim, rápido, ok? Mas eu quero que vocês... Eu quero que você libere. Quero que você coloque a mão em nome de Jesus e declare isso. As pastoras, presbíteros, diáconos que estiverem aí, fique atento. Também quero que vocês liberem isso na vida delas. Mas nós cremos num momento, num agir de Deus, num liberar de Deus sobre as nossas vidas. Independente se é físico, se é emocional, se é espiritual, eu creio que Deus tem cura para nós nessa noite. Tem algo sobrenatural de Deus aqui em nome de Jesus. Amém? Pastores, por favor, podem orar. Eu quero que vocês liberem sobre eles. Pode orar. Eu vou orar também. Pastora Cris, assita aí. Pastora Ana, ora também. Vamos orar todo mundo, ok? Vamos orar sobre elas em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar vida. Pai, eu quero declarar vida. Nós entendemos aquilo que foi liberado. O Senhor permitiu a pastora passar por isso e liberar isso sobre a nossa igreja. Pai, e é a primeira de muitas. Eu creio que é a primeira de muitas. Em tudo aquilo que o Senhor quer fazer através dela, através desse processo. Pai, então em nome de Jesus, o Senhor conhece essas vidas. Pai, eles estão aqui na frente porque eles diagnosticaram algo, porque eles entenderam algo, porque tem feridas, porque tem machucados. Pai, porque tem doenças, eu não sei se é no coração, eu não sei se é no corpo, eu não sei se é na mente, mas nós queremos declarar sobre todas essas vidas, Pai, que assim como o Senhor trouxe cura na vida dela, que o Senhor visite cada um agora em nome de Jesus. Pai, que o Senhor visite cada um agora em nome de Jesus. Pai, todas essas feridas, Pai, todas essas feridas, em nome de Jesus. Pai, assim como o Senhor foi com a pastora, que o Senhor vá, Pai, que o Senhor vá lá no fundo, Pai, que o Senhor vai lá no fundo, e assim como ela também não teve metástase, Pai, nós declaramos que essas feridas não avançarão, que essas feridas não avançarão, que essas feridas recuarão, que todo problema nas casas, eles vão ser recuados, que todo problema emocional, ele vai ser recuado em nome de Jesus.
Nós cremos num Deus do sobrenatural. Nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Deus que tem todo o poder. Então visita essas vidas, Senhor. Visita em nome de Jesus. Deus do impossível, Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim. Vivo está dentro de mim. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. Se eu crer em ti, Vai Deus, vai Deus. Passeia, Senhor. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, Deus. Pai, o Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus de cura. O Senhor é um Deus que vai curar. O Senhor é um Deus que está curando. Pai, esse povo é teu. Essa igreja é tua. Esses corações são teus. Pai, aquilo que é impossível para o homem, para o Senhor tudo é possível. Para o Senhor tudo é possível. Então visita, Senhor. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que há de vir, em seu poder, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Em seu poder vai ressurgir. Santo Deus, um Deus que os mortos faz viver. Ressuscita, Senhor. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era, aquele que era de vir. Em seu poder vai ressurgir.
Sim, Deus, nós cremos, Pai. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus é sobrenatural. Deus faz o cego ver. Está passando por aqui. Está passando. Caminha em nosso meio, Senhor. Deus que faz o surdo ouvir. Silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus, Tu és o Deus Sobrenatural. Tu és o Deus. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus sobrenatural. Deus do impossível. O Deus do impossível vem. Declare isso, igreja. Transformar meu coração. Nós cremos, Senhor. Transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu. Vive está dentro de mim. Vive está dentro de mim. Se eu creio em Ti. Se eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti. Se eu creio em Ti, Senhor. Deus sobrenatural. Se eu creio. Se eu creio em Ti. Se eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Aquele que era. Aquele que era e há de vir. Aleluia. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era. Aquele que era e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Aquele que era. Aquele que é e há de vir. Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Se eu creio em Ti. Deus é sobrenatural.
Queridos, a liderança, eu queria que vocês viessem aqui na frente um pouquinho. Eu preciso fazer mais uma coisa ainda, antes da gente encerrar. Os líderes, por favor, vocês podem vir aqui na frente, por favor. A equipe pode continuar, ok? Eu queria que a pastora Luciana e o pastor Lucas ficassem aqui no meio e a gente fizesse uma roda em volta deles, que eu preciso liberar algo sobre a vida deles. Pastora, pega o óleo para mim. Na sua mão e na mão do Fábio, por favor. Escute, queridos, eu quero que você entre em concordância comigo, porque eu quero liberar o que o Senhor colocou no meu coração e eu creio que é muito de Deus. Deus me deu uma palavra sobre Ezequiel, capítulo 47, versículos 6 e 7. E a hora que a Luciana estava ministrando, e eu já falei isso com ela, mas a hora que a Luciana estava ministrando, isso, ótimo. Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração, e nós somos uma igreja que envia pessoas, amém, queridos? E eu como pastor, e nós como igreja, nós como liderança, nós queremos liberar uma unção sobre a vida do Lucas e da Luciana, para que eles sejam enviados para esse Brasil e para onde Deus quiser levar esse livro e essa palavra. E nós vamos declarar que aonde eles forem, aonde ela abrir a boca, vai uma porção dobrada de Deus, uma unção de cura sobre a vida dela. E a palavra de Ezequiel, capítulo 47, é que do interior dela flui um rio de água viva. Hoje, do nosso interior flui um rio de águas vivas. E esse rio vem direto do trono de Deus. Só que diz o texto que por onde esse rio passar, a hora que ele atingir o mar morto, aquilo que estava morto, aquilo que aos olhos humanos é morto, diz o texto que vai trazer vida. E eu creio que a Luciana ela vai andar por lugares que aonde ela liberar, aonde ela jorrar, aonde ela pisar, vai ter uma multidão talvez de pessoas mortas, mas ela vai chegar com uma palavra de esperança, com uma palavra de cura, com uma unção de Deus, e vai trazer vida sobre essas pessoas, em nome de Jesus, amém. Pastora, você que está com óleo, eu queria que você colocasse a mão na Luciana e o Fábio, por favor, na mão do Lucas, e nós vamos orar. Estenda a sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós somos uma igreja que envia, eu como pastores dele, Senhor. Pai, nós queremos declarar hoje, Pai, hoje foi oficialmente a primeira vez que, Pai, foi lançado esse livro numa igreja. Pai, vai ser a primeira de muitas. Pai, vai ser o primeiro lugar de muitas. Pai, hoje nós já vimos cura aqui. São as primeiras curas de
de milhares que o Senhor vai fazer sobre a vida deles, Pai. Então, em nome de Jesus, que o céu se abra agora, em nome de Jesus. Pai, que o céu se abra agora, em nome de Jesus, e que um fogo, que o Espírito do Senhor venha sobre ela, que uma unção de cura, que uma unção de cura, que uma unção de ousadia, que uma unção de intrepidez, que esse rio que o Senhor colocou no coração deles, que por onde passar, Pai, que haja vida, que uma moto que chegar, que haja vida, que haja luz, que haja alegria, que haja esperança. Pai, o Senhor tem um propósito, o Senhor a curou por um propósito. Então nós enviamos eles agora, Pai. Nós enviamos eles para onde o Senhor quiser e aonde eles forem. Que a unção do Senhor, liberada por essa igreja, liberada pelos céus, estejam sobre eles, em nome de Jesus. Amém, amém, querido. Você que concorda, dê um aplauso bem grande. Amém, queridos. Você quer falar do... Queridos, tem alguns livros da pastora para vender. Pode sentar só um minutinho. A pastora não vai estar assinando o livro, ok? Então, querido, você não fique chateado com isso, mas foi um direcionamento que o Espírito colocou para ela. Então, glória a Deus. Mas você que quer esse livro, a igreja vai adquirir vários livros, nós vamos deixar aí, ok? Mas você que tem alguém para dar de presente, ou você que quer adquirir esse livro, está lá atrás, vai ser, é nosso em nome de Jesus, amém? Pastor, é 40 reais que está o livro? Talvez você não saiba, tá? Só para você entender, toda a renda desse livro vai para o Projeto Semear. Não vai ficar nada com o Lucas, Luciano, isso já foi um propósito. Então talvez você nem sabe disso, mas quando você comprar um livro, na verdade você não vai estar ajudando ela, mas você vai estar ajudando o Projeto Semear a alcançar e abençoar mais vidas em nome de Jesus. Amém? Esqueci? Quer completar? Então fica de pé de novo. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Eu creio que vidas sairão daqui curadas, restauradas. Pai, que esse dreno, assim como ela falou, que durante a semana o Senhor possa estar lembrando, o Senhor possa estar mostrando aquilo que ainda precisa ser removido. Pai, não deixa, Senhor, não deixe de mostrar que Teu Espírito Santo incomode cada coração por tudo aquilo que nós precisamos ainda de uma cirurgia, de ser tratados, de ser curados, Pai. Nós queremos uma igreja linda, santa, pura, sem pecado, sem mancha, preparada para a volta do noivo, Senhor. É isso que nós oramos. Que o Senhor abençoe cada casa, cada família. Que, Pai, eles tenham um final de semana incrível. E que seja, Pai, uma noite para dar glória ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres, Pai. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Só lembrando, amanhã 19h30 nós temos Giovanni Si, é uma companhia de teatro lá de São Paulo, queridos. Eles são assim fantásticos. É de graça, ok? Então, 19h30, venha, traga alguém, participe. Nós vamos ter um final de semana intenso, vai ser benção, domingo culto, temos um encontro, vai ser fogo e glória esses dias, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, bom final de semana, vá em paz, em nome de Jesus.